Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Quando a gente vê uma santa, como Santa Teresinha do Menino Jesus, logo vem em mente a perfeição. A santa não tinha problema nenhum, a santa não tinha dificuldades, mas isso não é verdade. Olha só o que Santa Teresinha vai dizer sobre a escola. Tinha dificuldade enorme em aprender a letra, exceto o catecismo, em que via coroados de bom êxito os meus esforços, a ponto de ser para o senhor capelão a sua doutorazinha, como ele me chamava em atenção de certo ao meu nome de Teresa. Aqui Santa Teresinha está falando que o nome dela lembra Santa Teresa d'Ávila. Então, Santa Teresa d'Ávila já naquela época era considerada doutora da igreja. Logo, era por isso que o capelão chamava ela de doutorazinha. Mas a gente vê aqui que ela tinha dificuldade na escola. No que se tratava de escrever, de aprender a letra, ela tinha essa dificuldade. Mas quando o assunto era o catecismo da igreja, ela conseguia entender, conseguia aprender. Então, você vê a graça de Deus. E eu faço aqui uma pergunta. Se Santa Teresinha não tivesse uma família religiosa, fervorosa, se Santa Teresinha não tivesse esse amor a Deus, o temor a Deus, desde pequena, ela voltaria o seu olhar para o romance. Não o romance como a igreja ensina, mas um romance. Ela veria toda a vida dela estruturada em afeto, porque ela não teria bons resultados no estudo, não teria a fé para conduzir ela, sobraria as relações afetivas. E, como ela disse em parágrafos anteriores, muitas pessoas tendem a se consumir pelos mais afetos, pelos afetos terrenos, consumir negativamente e depois ficar em farrapos e buscar Jesus. Então a gente vê no dia de hoje que Santa Teresinha tinha dificuldade dentro do estudo. E sem contar também, que no começo do livro História de uma Alma, ela vai contando a dificuldade que teve para se adaptar na escola. Então Santa Teresinha começou a estudar na escola, saiu, irmã Paulina foi lá e deu aula para ela. Aí depois voltou. Aí depois o pai dela, ela saiu. E depois o pai dela pagou uma aula particular, já que ela estava fora da escola. E depois voltou de novo. Então, era uma dificuldade para Santa Teresinha. Porque não era só a matéria. Estar ali para ela era uma aflição por muitos motivos, Um deles era como que as pessoas se comportavam, aquilo horrorizava ela, Isso horrorizava ela. Então, isso também contribuía para dificultar com o aprendizado. E ela tinha dificuldade. Mas, mesmo assim, eu tenho lido com vocês e tenho refletido com vocês tudo que ela escreveu. Então, sinal que ela aprendeu a ler. Sinal que ela aprendeu a escrever. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Amém.